Olá pessoal, cá estamos nós outra vez. Ó, eu não sou de ficar respondendo comentário dessa maneira não. Só que tem um comentário aqui de um rapaz aqui, que é um comentário que é inteligente. E comentário inteligente merece resposta inteligente, até porque é um assunto é um bom assunto para um vídeo, para sanar algumas dúvidas, até porque o comentário dele pode gerar dúvidas. Então eu já vou fazer isso para tirar dúvida já. Tá bom? A maioria dos comentários é concordando, discordando, mas esse ele trouxe um assunto para discussão que cabe fazer um vídeo. Ele diz aqui, um tal de Del Rey AOE Brasil. Ok, mas quantas pessoas são normais e quantas têm essas três deficiências e mais, as três deficiências juntas? Primeiro ponto. Em momento algum no vídeo eu falei que as pessoas têm as três deficiências juntas, tá? E uma coisa que você deve levar em consideração aqui que você não está levando é que se você tiver uma delas, já é o suficiente para você ter uma certa dificuldade de ganho de massa muscular, tá bom? Porque como eu vim falando lá no nosso grupo de estudo, hipertrofia é uma condição multifatorial. Então você depende de vários fatores para você poder gerar hipertrofia e não uma só. Porém, um fator pode travar a sua hipertrofia. Não estou dizendo que você não vai ter, estou dizendo que não vai ser num grau de escala elevado, tá? O que é o que todo mundo quer na verdade, tá bom? Aí ele diz aqui, falou muita coisa boa, mas agora 90% das pessoas vão achar que tem essas deficiências enzimáticas. Em relação a enzimas, eu já falei, eu já deixei um comentário aqui no vídeo falando que eu realmente errei, tá? Prostaglandina não são enzimas, prostaglandinas na verdade são lipídios que fazem um trabalho semelhante aos dos hormônios, sinalizam ações igual os hormônios fazem, e eles agem praticamente no corpo todo, tá bom? E a prostaglandina é uma delas. E não, cara, não é questão disso. Isso aí é simples. Se você levar uma dieta, um treinamento e um descanso a sério, e você não tem um resultado otimizado, você tem algum problema, tá? E eu vou ser sincero com você. Não vou dizer 90%, mas a grande maioria das pessoas tem dificuldades em ganho de massa muscular. Porque se assim não fosse, meu amigo, existiriam vários fisiculturistas andando aí pela rua. Porque o que eu mais vejo em tudo quanto é cidade que eu piso é um monte de garota enchendo o cu de bomba em academia, tá? Eu não tô me desclassificando disso não, tá? Não tô dizendo que eu não faço isso ou não fazia. O que eu tô querendo dizer é que a grande maioria tá usando hormônio sim, tá bom? E não está tendo resultado. E às vezes tem caras que estão usando hormônio também, mas fazendo uma dieta mais pobre, mais um treinamento não tão intenso e tem um shape muito melhor do que o cara que está se dedicando 100%, tá? Aí ele diz aqui, cara, agora me desculpe que eu tenho que falar. Aquele treino de costas e bíceps que você postou foi muito fraco, fala sério. Aquilo não gera estímulo nem para uma velhinha de 70 anos. Primeiro, você não estava lá comigo, começa por aí. Você analisar um treino por vídeo ou fotos é uma idiotice da sua parte, desculpe falar, tá bom? Eu sei que é a sua opinião, mas tem uma coisa que eu aprendi na academia, concentração neuromuscular, tá? Mente e músculo. Quando você sente o músculo que você está trabalhando, pronto, acabou. Eu não faço o movimento de costa com os braços. Primeiro que você não viu carga que eu estou pegando, começa por aí. O único exercício que aparece a carga ali é a remada a cavalinho, tá? Do resto você nem carga você analisou, entendeu? E outra, o que você entende por estímulo? O que você entende por intensidade? Cara, se você treinar pesado, com descanso de 1 minuto entre as séries, 1 minuto e 20, é um grau de intensidade. Se você treinar um pouco mais leve, diminuir
o descanso, você está aumentando a intensidade. Se você diminuir a velocidade de execução, você está aumentando a intensidade. Então, vai devagar aí com o que você imagina que seja um treino intenso, que eu acho que você está se confundindo. Imagino que você deva estar querendo dizer a respeito de carga, como eu citei, você nem viu carga minha que eu estou pegando ali, tá bom? Outra coisa, e qualquer dia, o dia que você passar perto de São José do Rio Preto, vem cá fazer um treininho comigo, tá? Eu garanto que você vai sentir dor. Sobre a parte fisiológica que você falou das fibras e tal, me responda. Nosso corpo não tem a capacidade de mudar a quantidade de fibras? Um cidadão de fibra, primeiro que você já está falando bobagem aí, mudar a quantidade de fibras é hiperplasia, tá? Você não altera a sua quantidade de células musculares, isso se chama hiperplasia, tá? Hipertrofia é diferente de hiperplasia. Para você mudar a quantidade de fibras, você tem que aumentar a quantidade de células tronco. Essas células têm que passar por um processo de diferenciação celular, para serem transformadas em células musculares, fibras de actina e miosina, e essas células também precisam passar pelo processo de diferenciação para gente perceber se elas vão se tornar células de contração lenta ou rápida, tá bom? Por exemplo, um cidadão de fibras brancas não tem capacidade de treinar as fibras vermelhas e as desenvolverem tanto quanto as brancas? Tá, não tem. Não tem. As fibras de contração lenta, as vermelhas, são uma média de 3 vezes menores do que as fibras de contração rápida, tá? E as fibras de contração lenta, vermelha, como eu citei no vídeo, eu acho que você não prestou atenção, não tem capacidade de reter glicogênio. Logo, ela não tem capacidade de reter água. E 70% do seu músculo é água, meu amigo, não é fibra, tá? Essa porcentagem nunca muda, não importa o tanto de actina e miosina que você sintetize. Isso sempre vai ter uma proporção. Acontece que as fibras rápidas sintetizam mais glicogênio, consequentemente mais água, e as fibras vermelhas não tanto, aliás, muito menos, porque o substrato energético delas é oxigênio, justamente para gerar mais resistência. Tá bom? Outra coisa, você precisa entender uma coisa, cara. Você precisa se aprofundar na fisiologia, tá bom? E depois eu vou chegar no comentário babaca que você fez aqui, tá? Aliás, é o que você está dizendo aqui, ó. Pelo que eu me lembro das minhas aulas de fisiologia, isso pode acontecer, se o cidadão não ficar justificando as dificuldades. Mas talvez minha professora doutora em fisiologia do exercício estivesse errada. A sua professora doutora em fisiologia do exercício tem certeza que não está errada. Eu acho que é você que não prestou atenção na aula dela, tá bom? Fibra vermelha, ela tem uma quantidade de neurônios motores ligados a ela muito menor. Os neurônios motores ligados a ela são menores. Ou seja, ela tem uma capacidade muito menor de recrutamento de unidade motora. Você sabe o que isso significa? Que você tem uma capacidade menor de contração muscular. Ou seja, menos ação do gene ACTN3, alfa-actina. Tá? As fibras brancas são o inverso disso. E em relação a não ficar justificando dificuldades, eu já tô com o saco cheio de nego vir aqui falar que eu fico defendendo a minha genética ser ruim, e isso é só uma desculpa para minha falta de empenho. Meu amigo, ninguém vive comigo, ninguém sabe o tanto que eu me esforço, tá legal? E eu tenho vídeos aí no canal que eu até atingi um shape muito melhor do que muita gente que fala bobagem aqui quando eu tava no auge, por exemplo, no meio do ano, desse ano, tá bom? Então vamos pegar um pouquinho mais leve, tá? Vamos parar para pensar. Assiste todos os vídeos do meu canal antes de você formular uma ideia e fazer um post aqui, tá? Você não pode julgar eu na situação atual que eu estou. Você tem que julgar eu na situação atual na minha situação, no meu auge, tá bom? E mesmo no meu auge, eu considero que o ganho não foi bom para o tamanho do meu esforço. E então, presta bem atenção quando você falar de fibra, tá? Pelo que eu lembro das minhas aulas de fisiologia, isso pode acontecer. Você não prestou atenção na aula, irmão. Não prestou atenção na aula. Eu vou te dizer uma coisa que vai matar essa sua pergunta aqui de uma vez. Você tem fibras vermelhas
você tem fibras brancas e entre elas você tem as intermediárias, as rosadas. O que isso significa? Maior aporte de glóbulos vermelhos, mais vascularização, mais oxigênio, fibra de resistência. Branca, menos de tudo isso que eu citei na primeira, e mais glicogênio e mais geração de ATP. Fibra de contração rápida, mais volume e força, explosão. E as rosadas, tá? São as que têm a característica dividida. As duas têm ela tem as mesmas duas características. Essas sim, podem se transformar em fibras vermelhas, se forem brancas em sua maioria, ou brancas se forem vermelhas em sua maioria, tá bom? Então eu acho que você não prestou atenção na aula de fisiologia, tá? Se eu fosse você, eu voltaria a estudar fisiologia. Tá respondida a sua pergunta. Um abraço.